O Catar ficou conhecido muito por conta de sua riqueza. A Copa do Mundo, que acontece nesse mês de novembro e em dezembro, é o grande símbolo disso. Estádios luxuosos, estrutura de primeiro mundo, valores altos e tudo o que você pode relacionar com uma vida luxuosa. Mas pouco se fala sobre o outro lado da moeda, a pobreza que atinge a grande maioria dos moradores do país, principalmente os estrangeiros que ali vivem. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Catar e sobre um outro lado do país, o lado pobre, né, e o lado dos imigrantes. E hoje eu tenho aqui a presença de Lucas Seika, que vai me ajudar a tocar o tema. E aí, Lucas, qual que vai ser a meta de like para esse vídeo de hoje? Salve, Brunão, salve galera do YouTube aí que acompanha nós aí sempre, todo dia, toda hora. Eu quero 15.727. 15.727 likes. Antes a gente vai começar dando um panorama geral, a gente já explicou como o Catar ficou rico, né? Tem um vídeo completinho lá pra vocês. Muito bom vídeo, inclusive. Mas, dando uma resumida, né? Em 1971, quando o país se tornou independente, né? Do Reino Unido, que na época comandava por ali, o Catar tinha um PIB de cerca de 400 milhões de dólares. É um PIB pequeno, tá? O número é alto, o valor é alto, mas para um país é um PIB pequeno, mesmo também a população sendo pequena. Atualmente, a economia gira em torno de 180 bilhões de dólares. Ali é um aumento considerável de 45.000%. É muita coisa. É muita coisa, né? Então a causa disso é principalmente a descoberta do petróleo e do gás natural, que são as duas matérias-primas juntas que respondem por mais da metade da receita do país. O país também investe em algumas grandes empresas, alguns grandes eventos, como Fórmula 1 e tudo mais, e por isso consegue receber grana de outros locais. Mas também tudo a partir dessa grana primária, né? Que vem do petróleo e do gás. Ou seja, apesar do petróleo e do gás corresponderem a 50%, que já é bastante, ele também é responsável pelos investimentos que geram os outros 50%, entendeu? Então, com tudo isso e com tanto dinheiro, o Catar atraiu ali muito imigrante e então pôde investir forte na sua infraestrutura. Como? Com construções que eram absurdas, que eram totalmente diferentes do resto do mundo e realmente é difícil de você encontrar alguma coisa que seja igual pelo mundo, né? Tem Dubai, por exemplo, que é algo parecido, mas Dubai não tem em tanto excesso, tantas construções. Tem algumas grandes construções por lá, tem alguns locais, tem um grande centro, mas não tem tantas áreas ricas e tantas áreas seguidas, né? Além disso, o próprio país se orgulha de ter eliminado a pobreza, ou seja, ter acabado de vez com qualquer tipo de dificuldade financeira para qualquer tipo de pessoa. Porém, esses dados que são oficiais, né, do Catar, escondem aí um problema que é muito sério dentro da sociedade deles. Atualmente o Catar conta com 3 milhões de habitantes, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos esse número, e porém só 10% da população são de nativos, são de pessoas que nasceram no país. O restante é considerado estrangeiro, ou seja, são pessoas que vieram naquela oportunidade de crescimento, pensando que poderiam ganhar dinheiro também, já que é um país rico, né? E então vieram trabalhar, quase sempre servindo as pessoas mais ricas ou então trabalhando nessas construções que a gente falou. Não só nas construções para a Copa do Mundo que acontecem agora, como todas que acontecem principalmente dos anos 90 para cá, quando o emir anterior, que foi o emir que mudou a história do Catar, né, assumiu e começou essas grandes construções luxuosas, né? Então, quem é cidadão do país realmente vive muito bem e tem direitos assim muito bons. Por exemplo, você tem auxílio moradia, algo que não existe no Brasil. Você tem auxílio transporte e acesso gratuito ao sistema de saúde, algo que a gente tem no Brasil, mas que não é normal em todo mundo, né? Por exemplo, os Estados Unidos não tem sistema de saúde gratuito. Então, o Catar oferece para todo mundo que é nascido lá, ou pelo menos todo mundo que é cidadão de lá, porque a gente já vai explicar também sobre o nascimento lá. Logo, então, não é uma surpresa que nesse grupo não tenha pobres, né? No grupo que a gente está falando aqui de pessoas beneficiadas. Então, como as estatísticas normalmente levam em consideração só as pessoas que são de lá e não os imigrantes, fica a impressão realmente que o país tem um PIB gigantesco. Mas existem muitas pessoas, como a gente falou, 90% do país vem de outros locais, como por exemplo Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão, e vivem uma realidade muito mais dura e diferente, né? Inclusive, eles têm condições totalmente desiguais. Em média, uma pessoa que trabalha com construção ou um imigrante em geral, né, ganha ali 2 mil dólares por ano, certo? Enquanto um cidadão do Catar ganha 700 mil dólares por ano. Essa é a diferença. A diferença é enorme, como vocês podem ver, né? É absurda. E perante a lei, os estrangeiros também são tratados de forma bem diferente dos nativos. Existe uma diferenciação para quem é de lá e quem não é, até mesmo para o turista, como a gente está vendo agora no desenrolar da Copa, né? Até pouco tempo atrás existia um sistema chamado Kafala, que é um sistema árabe que dizia que trabalhadores migrantes não podiam deixar o país ou mudar de emprego sem a permissão do empregador. Ou seja, por exemplo, se o Lucão quisesse
quisesse viajar para a Argentina, ele teria que ter a minha permissão para viajar, não, né? Se eu quisesse ir embora para a Argentina, se mudar, ele teria que ter a minha permissão, senão ele não poderia fazer isso. Se ele fizesse isso, seria considerado uma fuga, que é inclusive considerado um crime. E isso poderia levar ele à prisão ou então à deportação para o país dele. Além disso, as pessoas que estavam gerando emprego no Catar na época confiscavam os passaportes dos seus empregados. Ficava com o passaporte para garantir que o cara não tivesse nenhuma chance de fugir, né? Então, em dezembro de 2016, o Catar aprovou uma lei onde contratos são feitos de trabalho, né? E quando a pessoa completa esse contrato de trabalho, ela fica livre para poder mudar de emprego. Inclusive, eles também colocaram uma multa para empresas que confiscassem os passaportes, que guardassem o passaporte do funcionário. Mas a confiscada de documento, essa pegada do passaporte, ainda era possível legalmente. Você ainda podia fazer. E a pessoa que ia pedir emprego só conseguia emprego se deixasse ali no contrato assinado que poderia entregar o passaporte. Ou seja, não mudou quase nada, né? Mudou a lei para dar uma disfarçada, porque na época eles já estavam sendo criticados e já eram vistos pelo mundo todo, né? Porque teria a Copa do Mundo no Catar. E junto disso, deles não poderem mudar de emprego, para poder evoluir, né, de classe, deles não poderem sair do país, ainda existia um outro obstáculo. Eles têm que pagar uma espécie de entrada no país, que vai de $500 a $3.500. Essas pessoas que vão para lá, normalmente vão sem muito dinheiro, ou dinheiro algum, né? E são pessoas muito pobres que, para poder ir, então, fazem empréstimos. Esse empréstimo pode ser feito, inclusive, com o próprio patrão. Então, faz as contas. A pessoa recebe um salário de $2.000 por ano e ela tem que pagar $3.500 na entrada. Isso faz com que a pessoa viva para poder pagar o local de moradia, uma alimentação que não é das melhores, que é bem pequena, e aí ela nunca consegue pagar aquele empréstimo feito que vai gerando juros e comprometendo a pessoa a continuar para sempre ali no local. Por isso, muita gente considera que essas pessoas que trabalham no Catar, esses 90%, vivem um trabalho parecido com um trabalho escravo, né? E aí você vai pensar, pô, mas então o cara que está indo de Bangladesh, está indo da Índia, qual que é a meta dele, né? Não é ele ficar rico, não é ele ficar bem. É o filho dele que ele vai ter lá ficar bem, né? Porque ele vai para lá, sacrifica a vida dele, sacrifica o tempo dele, que ele vai trabalhar o resto da vida quase que de graça, mas o filho dele vai nascer como um cidadão do Catar e vai ter todos aqueles direitos que a gente falou. Só que diferente do Brasil, que você nascendo aqui, você já é brasileiro, para você ser um cidadão do Catar, você precisa ser filho de um pai do Catar. Então não basta, inclusive, a mãe ser do Catar. Se a mãe for do Catar e o pai for estrangeiro, já não vale. O filho já não é considerado um cidadão de lá. No caso, tem que ser o pai do Catar, e então a pessoa que está indo para lá, no final das contas, não tem vantagem nenhuma, nem para ela e nem para os herdeiros dela que vão nascer, né? Bom, aí você deve pensar, então a pessoa, a melhor coisa a fazer é pedir cidadania do Catar, né? E também não é nada fácil você conseguir. Isso aí é quase que normal, né? Na maioria dos países é difícil. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, não é fácil conseguir a cidadania de lá. Mas no Catar existem algumas proibições, umas regrinhas ali que deixam quase impossível. Você tem que morar 25 anos continuamente dentro do país. Você tem que ter uma excelente reputação e caráter. Esse é difícil. Porque esse daqui não é exato. Não é tipo assim, que nem o dos 25 anos, você bateu 25 anos, ok, você pode pedir. Agora, você ter uma excelente reputação e caráter é um julgamento pessoal, é um julgamento que não tem como ser medido. A pessoa que vai medir é quem vai decidir se você vai ser ou não. E você tem que ter ali o conhecimento da língua deles, que é a língua árabe. E até aí tudo bem. A Alemanha, por exemplo, até pouco tempo atrás, para poder dar a nacionalidade dela, né, ela cobrava que a pessoa soubesse falar alemão. Ela retirou isso muito recentemente. Então, se parece com outros países. Mas essa parte ali da reputação é o que pega também. Ou seja, o cara entra, ele não tem como sair, porque o documento dele fica guardado com o patrão, ele não recebe salário suficiente para pagar o empréstimo que ele fez para poder entrar no país, ele não consegue nenhum tipo de benefício para ele ou então para os filhos dele, e ele não consegue normalmente também se naturalizar um catariano. Então isso teve uma mudança ali em 2020, quando sob pressão do mundo todo, né, por conta da Copa do Mundo, o Catar se tornou o primeiro país árabe na época a abolir o sistema kafala, que basicamente então agora permite oficialmente, né, que eles possam mudar de emprego sem a permissão do empregador. Agora você pode deixar de trabalhar no mercadinho, trabalhar no McDonald's, trabalhar em um outro local, para poder mudar de vida. Porque senão você vive uma sentença, né? Que é o que a gente falou. O seu patrão vira dono de você. Também foi estabelecido um salário mínimo, que foi uma forma de controlar que as pessoas não fossem escravizadas ali em troca de comida e de moradia, né? Mas, segundo a Anistia Internacional, as empresas continuam pressionando ali os trabalhadores para impedir que eles troquem de emprego. Então não mudou muita coisa ainda, né? Existe um local dentro do Catar chamado Labor City, que abriga ali mais de uma centena de prédios, ou seja, tem mais de 100 prédios, é uma espécie de Coab
se fosse no Brasil, seria uma Coab, né? Só que é uma Coab piorada, porque muitas vezes não tem acesso a esgoto, não tem acesso ali à água, porque é um local onde vivem pessoas que não têm a atenção do governo. O governo não tem atenção nenhuma para elas, considera pessoas de outro país, vai lembrar isso. Algumas pessoas chegam a comparar esse local com um campo de concentração, com as entradas vigiadas por guardas que ficam armados, né? E cancelas que barram a entrada de pessoas ou veículos que não são autorizados. Ou seja, se você tem um amigo novo e ele não está autorizado a entrar lá no seu condomínio, que não é um condomínio, né? Que é uma espécie de Coab, você não pode levar essa pessoa. Então, para sediar a Copa do Mundo, o Qatar utilizou essas pessoas para construir 7 estádios, que não foi tanto, se você parar para pensar, comparado com o Brasil, por exemplo, que eu acho que foram o quê? 14? O Brasil foi coisa pra caramba. No Brasil foi coisa pra caramba. Além de um novo aeroporto, que agora é considerado o melhor aeroporto do mundo. Lindo, tá? Ele tem tudo. Ele tem um metrô dentro do aeroporto. Tem um metrô, imagina isso. Né? Eles construíram um sistema de metrô, uma série de ruas, né, estradas e também cerca de 100 novos hotéis para poder receber todo mundo. Até aí tudo bem. Tá gerando emprego, tá melhorando a economia, só que tudo dessa forma, deixando as pessoas presas dentro de uma realidade que não permite elas saírem, nem elas saírem daquela realidade. Não permitem elas pegarem e falar, opa, então, já que no Qatar é assim, vou voltar para Bangladesh, para Índia, para Nepal ou para onde for, né? E com isso, 30 mil trabalhadores começaram a participar das obras. Quase todos eram de fora do país. Quem é do Qatar não se envolve nesse tipo de serviço, né? E segundo o jornal britânico The Guardian, que é um jornal muito conceituado, ali 6.500 trabalhadores que vieram da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka teriam perdido a vida durante a construção desses estádios para o Mundial. Isso daí foi contestado tanto pelo Qatar quanto por outras redes, né? Mas é meio que oficializado por todas as grandes mídias do mundo. Então, ser contestado faz parte, inclusive, do que um governo que age de má fé faria, né? Uhum. Eu posso dar um testemunho particular que vai falar sobre um local em específico. Eu fui até uma região que era uma região mais pobre. A gente ficou num hotel que ele ficava numa região que claramente era mais pobre. A gente passeou por esse lado mais pobre e a gente conseguiu ver algumas portas abertas e a gente via dentro desses locais que não existia nem chão, não existia piso. Era o chão direto, era a terra direta e não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Parecia até que era uma casa abandonada, que ninguém morava, mas tinha alguém lá dentro, tinham pessoas morando lá dentro, você percebia que tinha gente morando. Por quê? Porque as pessoas não conseguem comprar quase nada para elas porque não sobra dinheiro. E não é nem questão do dinheiro, do preço do Qatar ser muito alto. Por exemplo, nesses locais assim, você consegue um aluguel de mais ou menos 1.600, 1.800 reais, que é a moeda deles, né? Que seria ali um pouco mais de 2.200 reais. Não é algo assim fora do comum, né? Porém, as pessoas recebem normalmente muito menos que isso. Então, tem que se unir várias pessoas para poder morar no mesmo cômodo, no mesmo local, e mesmo assim tem que fazer um sacrifício danado para poder comer. Eu vi isso particularmente em um dos hotéis que a gente ficou. Todas as pessoas que trabalhavam eram da Índia. A forma como eles tratavam as outras pessoas era um pouco assustador. Quem assistiu o filme Tigre Branco vai entender o que eu tô falando. É uma forma de quase... É um medo da punição, de tratar errado, sabe? É um sorriso que você percebe que é um sorriso constrangido o tempo todo. E existiam situações que aqui no Brasil seriam vistas como uma babaquice enorme. Por exemplo, vinha um árabe e ia até a porta de entrada do hotel e ele ficava parado assim, em frente à porta e esperava vir alguém, mesmo que não tivesse ninguém por perto para abrir a porta para ele. Então vinha correndo algum indiano e abria a porta para ele e falava ali, me desculpa, e ficava repetindo me desculpa porque sabia que estava errado, por não estar ali para abrir a porta para aquele cara naquele momento. Aí você vai falar, pô, isso aí é coisa de hotel de luxo. Não era um hotel de luxo. E também não deveria ser assim, né? Esse cara a função dele não era só essa. A gente vê algumas pessoas que trabalhavam de manhã, que trabalhavam de tarde, que trabalhavam de noite, que trabalhavam de madrugada. A gente chegou em vários horários diferentes e a gente encontrava a mesma pessoa por lá. Isso tudo vocês vão perguntar, por que não foi dito por nós quando a gente estava lá, né? Justamente pelo medo do país e do que o país pode fazer. Vai saber, né, mano? Vai saber qual que poderia ser a repressão do país com a gente fazendo uma matéria e falando sobre isso. Eu nem tive a coragem de pegar a câmera para filmar esses locais, não tive a coragem de conversar com essas pessoas perguntando, mas eu cheguei a conversar com uma pessoa em particular, um indiano que eu fiquei mais amigo, conversei por mais tempo, e aí eu tive que em um certo momento ir sacar dinheiro num caixa meio longe, a gente andou umas 4 quadras assim até esse caixa, e nesse momento eu perguntei para ele, teu patrão é muito bravo, né? Perguntando. Aí ele falou, não, o meu patrão é muito bom, meu patrão é muito bom. É complicado.
é complicado. Quem vai lá e vê, entende o que está acontecendo. É como se fosse uma escravidão moderna mesmo, porque a troca que eles recebem é uma moradia que não é boa, que não se parece em nada com os prédios luxuosos do Catar, que é um local, basicamente um barracão ali, né? E além disso, a comida que eles podem comprar e também não em grande quantidade. Então você vê, inclusive, os indianos quase sempre muito magros. Eu falo dos indianos porque eles são a grande maioria, né? Quando você vê uma pessoa um pouquinho mais gordinha ou uma pessoa realmente, né, ali já obesa, né? Normalmente são pessoas que estão ali com um relógio, estão com anel, alguma coisa que demonstre que elas são ricas. Inclusive, é uma forma de você enxergar quem é rico ou não. Na Índia, inclusive, uma pessoa que é mais gordinha normalmente é considerada uma pessoa bem sucedida, uma pessoa admirada e é uma pessoa que é mirada pelos outros, sabe? Tipo, eu quero casar com essa pessoa porque ela tem posse, porque ela tem como comer. Antigamente era assim no mundo todo, mas eu tô falando de antigamente lá, mais de 2000 anos atrás. Hoje em dia as coisas mudaram bastante, porém no Catar as coisas não mudaram tanto assim. E a gente então falou nesse vídeo sobre o lado pobre do Catar. Se você gostou desse vídeo, você vai curtir o nosso canal e é só se inscrever aqui no Planeta Novo, deixar o seu like e comentar pra gente um tema que vocês queiram ver por aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!